Quem foi Naum Alves de Souza? Não foi um ser humano ímpar, de talentos múltiplos. Não é exagero afirmar que o Naum foi um dos principais homens de teatro e das artes das últimas décadas aqui no Brasil. Naum foi um dos artistas mais versáteis, completos e atuantes da sua geração. Isso tudo porque o Naum foi, nada mais, nada menos, dentre outras coisas, professor, bonequeiro, artista plástico, figurinista, cenógrafo, diretor, roteirista, dramaturgo. Nascido na pequena Pirajuí, em uma rígida família protestante, teve uma infância repleta de tabus e restrições, passou por traumas infantis, que depois lhe viriam a servir de assunto no futuro para várias de suas obras, e encontrou na arte a válvula de escape para uma dura realidade. Era apaixonado por circo, cinema, teatro, pintura, literatura, e teve uma formação completamente autodidata. Estudou gravura, se tornando professor na FAAP e no Mackenzie, e começou a fazer teatro sem querer com um grupo de crianças para quem dava aulas. Fundou o Pó de Minoga Studio nos anos 70. Foi o pai, o criador do Garibaldi e dos bonecos de Vila Sésamo. O Naum foi responsável por importantíssimas contribuições para a cultura brasileira. Sem o Naum, por exemplo, não haveria o Macunaíma de Antunes Filho, nem os cenários e figurinos de Falso Brilhante de Elis Regina, e tampouco existiria o grande circo místico, um dos discos mais celebrados da nossa MPB. Naum dirigiu teatros, óperas, balés. Como diretor, além de encenar os seus próprios textos, encenou algumas montagens inesquecíveis, como Cenas de Outono, com Marieta Severo, Dona Doida, Fernanda Montenegro, Longa Jornada, Noite Adentro, com Cleide Diácono e Sérgio Brito, Sopa de Letras, com Pedro Paulo Rangel. Mas talvez tenha sido, na escrita, a sua maior contribuição. Escreveu para o cinema, para o teatro, para a televisão. Para o teatro foram aproximadamente 40 peças. Escreveu e dirigiu as montagens antológicas de A Aurora da Minha Vida, Um Beijo, um Abraço, um Aperto de Mão, No Natal, A Gente Vem Te Buscar e Suburbano Coração. Ganhou 3 vezes o Prêmio Mulher, 5 vezes o Mambembe e 2 o APCA. Foi um dos poucos criadores brasileiros a transitar com tanta desenvoltura do experimentalismo às grandes montagens. E tudo isso com um estilo inconfundível, que se manifestava em tudo que o Naum fazia, os traços dos desenhos, as frases de suas peças. Uma produção tão rica, tão diversificada, o Naum conquistou para si um espaço expressivo e definitivo na história das artes, principalmente o teatro brasileiro. E para as pessoas menos avisadas, Naum Alves de Souza é o pai do Garibaldo. Ele não gosta muito que eu diga isso e ele disse que ia dizer uma coisa no momento que eu dissesse que ele era o pai do Garibaldo, mas é uma pena que a nossa televisão não seja a cores para ver como ele está vermelho. Fala de você, amizade. Fala de você, amizade. A única coisa que eu quero falar é que eu nasci em Pirajuí. Eu preciso divulgar essa cidade que ninguém conhece. Então, de Pirajuí para o mundo, Naum Alves de Souza. Naum Alves de Souza nasceu no dia 1º de junho de 1942, na pequena cidade de Pirajuí, região de Bauru, interior de São Paulo. Pirajuí foi fundada no final do século XIX, na região noroeste do estado, durante o apogeu do ciclo do café. Naum descrevia Pirajuí como uma cidade pequena, de ruas regulares, bem traçadas, sem nenhum grande rio, nenhuma montanha e um forte cheiro de café torrado. Um lugar sem nenhum atrativo aparente, mas absolutamente inesquecível para ele. Seu pai se chamava Sebastião Alves de Souza e a mãe, América Delmonte Souza. Tiveram ao todo 6 filhos, sendo 2 mulheres e 4 homens.
Naum nasceu em uma família protestante, presbiteriana. A fervorosa devoção religiosa dos pais de Naum já era visível na escolha do seu nome, inspirado em um dos profetas da queda da Babilônia, Naum, o Consolador, ou Naum, aquele que pode reconfortar. Eu sou protestante de formação, carregado de Bíblia, fervido na Bíblia, né? Teatro e religião estão muito ligados, né? Por causa da origem e tudo, mas eu acredito que teatro seja uma coisa de comunhão. Quando uma pessoa vai numa sala de teatro, assiste, ela está representando junto. E o ator também está jogando coisa para a plateia, então é uma coisa de comunhão, eu acho. Acredito mesmo. O pai do Naum, na verdade, vem de uma família muito católica, mas ele se converte ao protestantismo quando se apaixona pela mãe dele, que tinha sido criada e educada pela avó que era americana e já seguia a religião batista. O Naum lembrava que, embora o pai tivesse se convertido, seguindo e aplicando as regras da religião protestante com muito mais rigor que a mãe dele, ele podia perceber que, de verdade, o pai não tinha fé. O pai do Naum, aliás, era um homem de princípios muito rígidos, que fazia valer as suas vontades, o que em muitos momentos foi motivo de sofrimento para a família. O pai do Naum, aliás, pouco tempo depois de convertido ao protestantismo, já se tornaria um presbítero, ou seja, um membro do conselho da igreja que pode conduzir cultos. Ele só não podia realizar casamentos porque isso era função exclusiva dos pastores. Na estrutura social da cidade, a família flutuava entre a classe média e a classe alta. O pai do Naum era dono de um pequeno comércio local, ele era dono de uma filial da Tilibra. A loja de Pirajuí era um misto de livraria, papelaria, tipografia, até perfume vendia, loja de brinquedos. E seguindo o calendário das festas que aconteciam durante o ano, vendia principalmente artigos para Carnaval, Páscoa, festa junina, para as festas religiosas todas, etc. Apesar de Pirajuí ser uma cidade pequena, a família do Naum nunca foi alvo de nenhum tipo de segregação em especial, mas em função da religião, o Naum podia perceber que eles eram diferentes. Eles não podiam ir ao cinema, não podiam frequentar o clube aos finais de semana, eles não podiam sequer ir nas festas de formatura que aconteciam no colégio. A congregação vigiava, os comentários poderiam significar uma expulsão. Essa religiosidade acentuada em um lar conservador marcaria profundamente a juventude e, posteriormente, toda a dramaturgia do Naum. A igreja protestante, de uma forma geral, era muito repressiva, mas, por outro lado, tinha algumas coisas que eram interessantes, do tipo as festas comemorativas. Nelas, as crianças podiam representar peças sagradas, autos de Natal. E o avô do Naum, o avô materno, que era marceneiro, às vezes ficava responsável por fazer a cenografia, e a mãe do Naum, às vezes, também dirigia a criançada. Tem um lado que é um lado de uma herança, né, Tomás? Que o meu avô era, assim, tipo Gepeto, fazia brinquedo, fazia mágica, passava filme, ao mesmo tempo era chefe de estação, de estrada de ferro, daquelas bem pequenininhas. E minha mãe, que é muito habilidosa, faz boneco, essas coisas todas, tem esse lá. Naum, aos 5 anos de idade, foi matriculado no jardim de infância. E 2 anos depois, no primeiro ano primário da única escola pública da cidade. Naquela época, o ensino público era considerado muito bom e nas escolas estudavam crianças de todas as classes sociais. Porém, era a escola do período Vargas, uma escola árida, sem graça. As crianças não tinham aula de artes e nem de educação física. O curso primário foi repleto de poemas e hinos obrigatórios em homenagem à pátria. Não é à toa que Naum escreveu, inspirado pelas experiências dessa época, A Aurora da Minha Vida. O meu tempo escolar era muito medíocre, aquele tempo de escola pública, tudo certinho, sem graça, né? O Ministério da Educação
realiza-se expressiva cerimônia em complemento às festividades cívicas do Dia da Pátria. Também o canto orfeônico empresta brilho à cerimônia. Terminada a escola primária, o Naum continua os estudos dele ainda em Pirajuí. Naquele tempo tinha que prestar os exames de admissão para o ginásio. O Naum presta os exames de admissão, passa e se matricula na primeira série ginasial no externato católico comandado por freiras alemães chamado Santa Maria. Porém, em 1953 aconteceria um fato que marcaria para sempre a vida do Naum. Um desastre financeiro desfez a família dele por alguns anos. O pai do Naum vinha fazendo maus negócios sob a influência de um homem misterioso, de um desconhecido, que chega em Pirajuí e estabelece com o pai do Naum um vínculo de amizade muito forte, a ponto do pai do Naum convidar esse estranho para morar na casa junto com a família. Não demora muito para que esse homem comece a se meter em assuntos relativos à igreja, comece a se meter em assuntos de cunho familiar, e não demora muito para que esse homem se meta nos negócios do pai do Naum. O pai do Naum, aconselhado por esse homem que ele achava que estava ajudando, começa a meter os pés pelas mãos e acaba sendo levado à ruína. Os prejuízos e as dívidas não paravam de crescer, foram se acumulando. O pai do Naum começa a mudar o comportamento dele, começa a adquirir hábitos de bens de consumo que ele nunca tinha tido, começa a fazer investimentos absurdos e todos malfadados, e de uma hora para outra começa a faltar ao trabalho, deixa de comparecer, de ir para a loja, e de uma hora para outra começa a se formar na porta da casa da família do Naum uma fila gigantesca de credores. Então, os tios do Naum entram em ação e o jeito foi dividir a família, até que aquela fase difícil passasse. A família teve que se mudar às pressas por causa dessas dívidas e dessas confusões todas causadas pelo pai do Naum. O Naum e um irmão foram morar com os tios ricos em Marília. Outros 2 irmãos do Naum foram morar na capital, em São Paulo, e 2 dos irmãos dele ficaram com os pais. De primeiro aluno, em Pirajuí, o Naum passou a ser um dos piores alunos em Marília. E a vida na casa do tio rico foi profundamente angustiante. Isso porque existia uma distinção muito grande na maneira como o Naum e o irmão eram tratados em comparação com os filhos do casal. Enquanto as crianças, filhas do casal, dormiam em quartos confortáveis, quentes, o Naum e o irmão eram acomodados em camas duras, em espécies de catres, que eram feitos de ferro, cobertos com uma lona muito dura, e por causa do desconforto, dos maus tratos e de todas as incertezas familiares, o Naum desenvolve nessa época uma insônia que o acompanharia para o resto da vida. Passado o período na casa dos tios, o Naum e o irmão vão para um internato, para um colégio protestante metodista, ainda em Marília mesmo. Mas em decorrência dos agravamentos dos problemas e das dívidas, o pai do Naum é condenado e vai para a prisão. O Naum e o irmão então voltam para Pirajuí, porque a pena do pai deveria ser cumprida lá, em regime semiaberto, e a família do Naum decide que o pai do Naum não deveria comer, fazer as refeições servidas na prisão. E encarregam o Naum de levar as refeições para o pai. O Naum, então, durante esse período de 1 ano, todos os dias, 2 vezes por dia, levava comida para o pai na prisão. É lembrado pelo Naum como sendo um período de muita angústia e de muito sofrimento. Isso porque o Naum se perguntava o tempo inteiro quem sairia da prisão. O Naum tinha a esperança, a expectativa de que, pelo fato dele ter levado durante 1 ano comida para o pai na prisão, de que isso de alguma forma poderia os aproximar, transformar a relação deles. Não é o que acontece. O pai do Naum, quando sai da prisão, sai ainda mais distante, ainda mais frio, e sequer ele agradece, ele diz um muito obrigado ao Naum pelo fato do Naum ter levado
comida todos os dias para ele na prisão. Essa história que marcou profundamente essa transição da infância para a juventude do Naum serviria de inspiração para que ele escrevesse um dos textos mais bonitos de sua autoria e que se chama Aqueles Anos das Marmitas. Posto em liberdade, um ano depois, o pai do Naum conseguiu uma colocação como oficial de justiça em Lucélia. O Naum e o irmão então voltam a morar com a família em Lucélia, onde eles permanecem por alguns anos. O Naum lá completa o ginasial e cursa o colegial. Apesar de ter tido muito pouco contato com teatro na infância e na juventude, o Naum encontrou na arte uma válvula de escape para a realidade. A imaginação, o humor e a criatividade salvaram o Naum das tragédias familiares. A família do Naum praticamente não assistia à televisão, mas apesar das restrições impostas em casa, de vez em quando ele conseguia dar uma escapulida para ir às matinês do único cinema que existia na cidade. Já a literatura era bem mais estimulada pelos pais do Naum. Além dos salmos e das parábolas, o Naum leu, por exemplo, toda a coleção do Monteiro Lobato, vários dos clássicos mundiais e até gibi de vez em quando. Mas sem sombra de dúvidas, nada foi tão influente na vida do Naum como o cinema e o circo. Do cinema, o Naum talvez tenha absorvido principalmente uma certa técnica de edição, com marcação de luz cumprindo a função dos cortes das cenas, rompendo com a linearidade da narrativa. Já do circo, o Naum retiraria diversos elementos, desde o próprio circo, como tema e estética, como também um aspecto maravilhoso, lúdico, contido no universo circense, onde o fantástico se confunde com o bizarro, por exemplo. Eu poderia dizer que tudo começou com o circo, porque eu nasci numa cidade de interior chamada Pirajuí, onde o circo ia todo ano. Desde muito pequeno eu assistia ao circo e a magia era tamanha que uma vez eu fugi de casa e entrei numa parada de circo e pedi para que me deixassem puxar um cavalinho, daqueles cavalinhos anões, um pônei, e a pessoa deixou e eu saí feliz da vida desfilando até sentir a mão da minha mãe por trás me puxando e me tirando da parada. Eu não pude fugir com o circo como eu planejava. O circo de hoje, ele é um pouco diferente do circo da minha infância, mas a sensação ainda é a mesma. E ainda bato palma quando o palhaço pede, como pipoca, faço todo o ritual. Senhoras e senhores, respeitável público! Assim que completa o curso clássico em Lucélia, o Naum resolve ir para São Paulo porque ele queria fazer uma faculdade. Ele queria cursar letras neolatinas. Chegando em São Paulo, ele mora um tempo com os irmãos, mas logo depois vai dividir um quarto com outros estudantes, consegue um emprego em uma vendedora de seguros e pela manhã fazia cursinho, à tarde trabalhava e à noite se divertia. Porém, o Naum aos poucos foi abandonando o cursinho, desistiu de prestar vestibular e resolve voltar para Lucélia, onde ele fica, na verdade, bem pouco tempo, porque logo em seguida ele vai se mudar para o litoral paulista. Lá, o Naum tem a oportunidade de dar aula para crianças em Ubatuba, e para lá ele se muda, permanecendo durante todo o ano de 63. No final do ano, ele sente que era hora de voltar para São Paulo. Por conta de tudo que ele aprendeu durante esse período que ele deu aulas no litoral, e apesar de não ter formação específica, o Naum, ao retornar para São Paulo em 64, consegue um emprego como professor em duas das principais instituições de ensino. Na FAAP, ele passa a dar aula de educação artística. Na Escola Americana do Instituto Mackenzie, ele assume o curso de artes para adolescentes na vaga de uma das suas irmãs que estava grávida e precisava se licenciar. Agora, por outro lado, acho que os meus anos de formação para o teatrólogo mesmo, que veio a dar hoje, sei lá, correram por conta da minha atividade como professor de criança e adolescente, que eu acho que foi o
o momento onde eu pude experimentar as coisas, que eu pude aprender, fazer e me desinibir junto com as crianças que eu estava desinibindo. Que até então eu fui ver meus cadernozinhos escolares, assim, eu era de uma mediocridade total. Foi um horror. Era daquele tipo... Foi um bom professor, irmão. Pois é, os meus desenhos eram péssimos, aquela coisa de copiar a bandeira, a professora não deixava sair o risco fora do que ela queria, aquela coisa toda, né? E daí quando eu comecei a trabalhar lá na FAP, dando aula para criança, a orientação que nós tínhamos era de estimular a criatividade, nunca dar modelos. E eu acho que isso foi muito fundamental para mim, porque não tendo modelo, eu não tive medo também para fazer. E fui na das crianças que brincavam com a coisa, brincavam de desenhar, brincavam de fazer teatro, e vendo aquilo, eu acho que foi o ponto de partida para eu vir a chegar um dia a escrever. Eu também estava descobrindo tudo, não é? Porque eu sou uma pessoa que não teve escola nesse aspecto. As aulas começaram como ensino de artes plásticas. As crianças pintavam, desenhavam, brincavam. Só que lá pelas tantas acontece uma coisa que é absolutamente inesperada e que vai ser determinante na vida do Naum. As turmas de educação artística do Naum começam a ficar muito cheias, muito lotadas, as turmas muito bagunçadas, e o Naum começa a perder o controle disciplinar sobre as crianças. Um dia, desesperado, preocupado, sem saber o que fazer para domar as crianças, ele observa que quando elas estão brincando, elas ficam muito concentradas e quietas, e que o princípio da brincadeira delas remetia muito ao princípio do fazer teatral. O que ele faz? Ele chega para as crianças e começa a pedir para elas inventarem historinhas, contarem historinhas, fazerem teatrinhos e depois contarem para os colegas. E no teatro foi incrível, porque era um processo criativo. Eu contava para eles uma história, ou às vezes a gente lia, por exemplo, uma peça do Shakespeare. A gente não lia a peça inteira, a gente fazia um resumo, eu contava para eles a história e pedia para eles me recontarem. Daí eles recontavam e às vezes esculhambando, fazendo piada, tudo. E eu comecei a me interessar justamente por essa rebeldia de não seguir exatamente um padrão, de não querer fazer menino amestrado, de falar o Shakespeare, que ficaria uma coisa muito falsa. Eu queria ouvir a voz deles, da idade deles. Então eles recontavam. Então eu ia notando o que eles falavam do coisa. Depois a gente ensaiava, mas sempre sem texto decorado, nunca eles falavam, eles sabiam a sequência e falavam. E muitas vezes durante as apresentações improvisavam, falavam o que queria, faziam graça, mas contavam a história. Tinha então o milagre teatral acontecia. Eu acho que isso deu uma noção assim de liberdade, sabe, para todos nós. Eu me incluo nisso, porque eu acho que a minha criatividade também se apoiou muito nessa liberdade. Nada indicava que houvesse até aquele momento por parte do Naum ou daquele grupo de estudantes qualquer pretensão além da livre experimentação artística, digamos assim. Entretanto, o teatro amador feito na FAP teria profundas consequências na forma e no conteúdo do teatro profissional que todos os envolvidos durante aqueles anos fariam depois. Tanto o trabalho em artes plásticas, como o teatro amador que o Naum e os seus alunos desenvolveram na FAP, acabaram por ultrapassar os muros da escola. Essa reunião gera a formação de um dos mais importantes grupos de criação coletivos do país, o Pó de Minoga. Fruto de uma oficina ministrada por Naum Alves de Souza na FAP, o Pó de Minoga, grupo paulistano ativo de 1972 a 1980, é um exemplo do teatro experimental brasileiro baseado na criação coletiva.
acho que é a geração mais inocente de que se tem notícia. Nossa grande bebida era suco e ninguém nem sequer fumava cigarro comum. O Pod Minoga foi uma experiência marcante e decisiva na vida do Naum. Lá ele experimentou e exerceu com alegria e com liberdade todas as funções de um processo teatral, digamos assim. Ele foi contra-regra, costureiro, pintor, cenógrafo, começou a escrever enquanto dirigia o Pod Minoga e até como ator ele trabalhou. Na sala de aula da FAAP, além de produzir os seus próprios desenhos e pinturas, o Naum começou a confeccionar bonecos. E durante a década de 70, o Naum foi diversificando ainda mais as suas atividades. Essa habilidade do Naum de fazer bonecos logo chamou a atenção de produtores de teatro e de televisão. Dentre os principais trabalhos como bonequeiro está a versão brasileira do seriado infantil americano Vila Sésamo. Garibaldo, vem cá. Isso daqui, Garibaldo, não é um guarda-chuva. Não é? Eu fui descoberto porque eu fazia uns bonequinhos. Eu trabalhava na TV Cultura, eu trabalhava no Vila Sésamo. No produtor Cláudio Petralha soube que eu fazia uns bonequinhos e perguntou se eu era capaz de fazer o Garibaldo. Eu falei que sim. Daí cheguei em casa, queria cortar a cabeça, batia, juro, tive acesso de choro, comecei a bater a cabeça na parede. Aceitou falei, o como é que eu desafio? aceitei uma coisa que eu não sei fazer? Vila Sésamo foi exibido pela TV Globo e pela TV Cultura, de 1972 a 1976. E foram os trabalhos com Pod Minoga em Vila Sésamo que fizeram o Naum ser chamado para assinar seus primeiros cenários e figurinos no espetáculo El Grande de Coca-Cola. El Grande de Coca-Cola retratava o universo do teatro de revista decadente. No elenco, Pedro Paulo Rangel e Armando Bogos. O Naum então estreia como cenógrafo e figurinista em 74. Em 75 assina os figurinos de Aiditi Matahari e no segundo semestre ele é convidado por Miriam Muniz para assinar os cenários e figurinos do antológico Falso Brilhante com Elis Regina. A maior explosão do talento de Elis Regina no palco foi no show Falso Brilhante, que estreou em 75 e ficou 14 meses em cartaz. Usando técnica de teatro, a diretora Miriam Muniz conseguiu arrancar e colocar a nu no palco a dramaticidade mais escondida de Elis Regina. Eu adoro música brasileira. Essa mulher é talentosíssima. Ela é maravilhosa. Eu vou fazer de qualquer jeito. Vou por tudo isso que eu aprendi. Convidei o Naum Alves de Souza, que é maravilhoso. Com o Viola, professor de corpo, que é maravilhoso. Zé Rubens Siqueira, que era maravilhoso. Todos maravilhosos. Eu faço questão de apresentar este boneco. Não este boneco. Este boneco. Este boneco chama-se Naum Alves de Souza. Ele é o inspirador, o mentor intelectual e artístico do ateliê Pod Minoga. É o responsável pela programação visual desse espetáculo. E ele é responsável também por toda a brasilidade que esse espetáculo tem. Que ele é o cidadão mais brasileiro que eu conheço. Brasil, laririri, minha voz enternecida, já adorou os teus brasões, da expressão mais comovida das mais ardentes canções. Também a beleza deste céu onde o azul é mais azul, aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Em São Paulo, o show Falso Brilhante, com César Camargo Mariano e seu grupo, bate todos os recordes com mais de 100 apresentações. E o long play, com a trilha do show, já vendeu mais de 70 mil cópias. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos,
nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos Show Falso Brilhante foi um enorme sucesso e muito importante na carreira do Naum, principalmente nesse momento onde ele estava se lançando como cenógrafo e figurinista. Porém, ele não deixou só boas recordações. O Naum e a Miriam Muniz se desentenderam com a produção. Por causa dos processos, de toda a pendenga judicial, o Naum acaba entrando num processo de depressão muito grande e, durante esse período, o Chico Buarque o convida para que ele assine os cenários e os figurinos da primeira montagem dos Saltimbancos. O Naum, infelizmente, não aceita. E ele descreve esse como sendo um dos grandes arrependimentos da carreira dele. Nessa seara, porém, o trabalho que deu ao Naum grande repercussão foi um espetáculo que faria história na renovação de paradigmas da encenação brasileira contemporânea. Macunaíma, de Antunes Filho. Macunaíma estreou em São Paulo em 1978 e ficou em cartaz até 1987, contabilizando ao todo 876 apresentações no Brasil e no mundo. Com esse espetáculo, o Naum é indicado e ganha seu primeiro prêmio APCA em 1978 na categoria Melhor Cenografia. E quem diria que uma simples almofada poderia dar uma grande contribuição para a cultura brasileira? Um dia eu ganhei de aniversário uma almofada, sei lá, como essa daqui, onde tinha escrito alguns versos do poema. Eu fiquei doido com aquilo, sei lá, deu uma paixão. E eu fui atrás do Jorge de Lima, comprar livro e descobri onde é que estava o poema do Grande Circo Místico. E fiquei mais apaixonado ainda por aquilo. Com o roteiro do Naum. Com o roteiro do Naum. E a ideia do Naum. A ideia toda do Naum, em cima do poema do Jorge de Lima. O Edu veio para mim e falou assim, você não tem alguma ideia aí que o Balé Guaíra está querendo fazer outra encomenda? Eu falei, tenho, o Grande Circo Místico. Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu? Se ela acredita que é outro pai? Procura
de bexigo, vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, verruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Rezar, cuspir, surgir repentinamente na frente do telão. Mais um dia, mais uma cidade pra se apaixonar. Querer casar, pedir a mão. A história da MPB sei lá, eu acho que é fora do comum, assim. E o circo místico acaba entrando nisso, mas sempre com esse ar assim meio de clássico. E se eu pudesse entrar na sua vida? É nessa época que o Naum estreia seu primeiro espetáculo como autor. Com a estreia da peça Maratona, de 76, escrita e dirigida por ele, nós temos início às atividades do Naum na dramaturgia teatral, e talvez este seja o seu maior legado. Maratona estreia em agosto de 77. Naum também assina a direção, a cenografia e os figurinos. No elenco, semiprofissionais Regina Vilk, vinda do Pó de Minoga, e o bailarino J.C. Viola, que Naum conhecera em 75 nos ensaios de Falso Brilhante de Elis Regina e com quem inauguraria a partir daí uma longa parceria pelos próximos anos. E já que agora começam as atividades do Naum na escrita, é interessante a gente observar um pouco sobre as influências, sobre o processo de escrita e também sobre a divisão da obra dele. Sobre as influências do teatro brasileiro, as principais influências talvez sejam a obra do Jorge de Andrade e do Nelson Rodrigues. Do Nelson Rodrigues, o Naum talvez tenha adaptado para os seus textos uma certa possibilidade de transportar para a cena um plano mais radicalmente antinaturalista, que é o da memória, o do delírio, do devaneio. Plano de realidade e fantasia que eu acho que é o cotidiano, né? O cotidiano nunca é só realista, ele tem um... Veja o carnaval, né, por exemplo, né? Se não existisse a fantasia do carnaval, acho que o sambista, o cara que faz o carnaval, não aguentaria. Outra característica importante que existe entre os dois é a utilização de um vocabulário super popular, um linguajar super simples. Os personagens do Naum são sempre envolvidos em ações sem qualquer heroísmo. Os protagonistas do Naum são sempre esmagados por um modelo de família simbolicamente doentia que lembra muito os personagens de Álbum de Família ou de Senhora dos Afogados. O Naum também foi muito influenciado pelo O'Neill. Longa Jornada, Noite Adentro, é uma das obras preferidas do Naum, tanto é que foi um dos últimos espetáculos que ele montou. Também tem em comum com o O'Neill o fato de tratarem sobre traumas de família, isso é muito presente na obra do Naum. E assim como o O'Neill, o Naum também tem uma rubrica extremamente detalhada. A rubrica do Naum e do O'Neill descreve detalhadamente cenário, entradas de música, mudanças de luz. É possível você praticamente visualizar a encenação pelas rubricas dos dois. E assim como a obra do Nelson Rodrigues, a obra do Naum também é dividida. Enquanto as peças do Nelson são divididas em tragédias cariocas, peças psicológicas e míticas, a dramaturgia do Naum é dividida em dois ciclos, em duas categorias. O ciclo da memória e o ciclo urbano. É importante a gente falar que essa divisão foi estabelecida muito mais pela questão temática do que pela questão cronológica. O ciclo memorialista é formado por No Natal a gente vem te buscar, A Aurora da Minha Vida, Um Beijo, Um Abraço e Um Aperto de Mão, Aquele Ano das Marmitas e Ilustríssimo Senhor. Já o ciclo urbano é composto por peças longas, que são Suburbano Coração, Água com Açúcar, Strippers, Um Ato de Natal. E as peças curtas, que são A Tia é Muito Esquisita
e Domingo Feliz no Calçadão. Sobre o campo temático, são poucas as peças do Naum que não fazem referência direta à instituição da família. O núcleo familiar é colocado com uma força detonadora de conflitos, como acontece, por exemplo, naquele Ano das Marmitas, no Natal A Gente Vem Te Buscar, nas duas versões de Um Beijo, Um Abraço, Um Aperto de Mão e Ilustríssimo Senhor, que foi uma das últimas peças que o Naum escreveu. Não por acaso, nesse contexto, brotam o incesto, o casamento que não se consuma na noite de núpcias, a homossexualidade que dói, que tortura, que enlouquece. E sobretudo, nas peças do ciclo memorialista, as personagens são incapazes de afeto. Elas vão se amesquinhando. Sempre tem uma pessoa que vive de favor, um primo órfão, uma tia solteirona, um filho da empregada, e uma relação sórdida, mesquinha, às vezes, em relação ao dinheiro. Os agregados e os visitantes, às vezes, temem acabar dando muita despesa, uns sempre estão cobrando os outros, jogam na cara, se apoderam de ninharias. É um tipo de humor que mais provoca o riso amarelo do que a gargalhada. Outra característica importante das peças do Naum é que a maioria dos personagens não tem nomes próprios. Eles geralmente são batizados com adjetivos ou substantivos ou de acordo com alguma função que eles desempenham. E mesmo quando os personagens recebem nome, quando eles são batizados, parece que o Naum sempre busca dar um duplo sentido para eles. Por exemplo, em Suburbano Coração tem a Love Mar, o Gil Monet. Isso muitas vezes nos leva a uma certa estereotipia dos personagens. O resultado é que a tipificação nas peças do Naum muitas vezes desfaz a complexidade psicológica do personagem no ridículo da caricatura. Com ou sem nome, são recorrentes a moça tola, a cunhada espaçosa, a solteirona ressentida, o homem fragilizado se for homossexual ou dominado se for hétero, a máter dolorosa e, claro, o pai castrador. Na dramaturgia do Naum, Deus é uma entidade a ser respeitada, mas acima de tudo, temida. A trama fragmentada em relatos, o anonimato de personagens, situações improváveis, diálogos entrecortados, descontínuos, cenas curtas que se passam em diferentes planos de tempo, espaço e estado de consciência, a dolorosa convivência com a família, a autoridade e o ambiente pequeno-burguês, e um olhar permanentemente assombrado sobre as relações interpessoais. Esse conjunto de características que permeiam a literatura dramática do Naum. Ciclo memorialista. No ciclo memorialista nós vemos temas que exploram o terreno da memória, das lembranças da infância, dos anos de colégio, dos conflitos familiares e religiosos. No Natal, A Gente Vem Te Buscar. Tem estreia paulista em 79. Na história, uma solteirona que vive às custas da bondade de parentes abre o álbum de retratos da família durante uma viagem de trem, porém, a viagem que inicia é pela memória, pelas relações familiares opressivas. Naum escreve, dirige e assina a cenografia. No elenco paulista, Alexandre Correia, Isa Koppelman, J.C. Viola e Paulo Giandaglia. Marieta Severo produz a versão carioca em 1980, com Ana Lu Prestes, Mário Borges e Rodrigo Santiago. É quando o Naum ganha projeção nacional. A montagem fez mais sucesso que em São Paulo, numa temporada que se estendeu até o ano seguinte, encerrando numa sessão especial no Teatro João Caetano para cerca de 1.800 pessoas. No Natal, A Gente Vem Te Buscar marca o início da parceria e da amizade entre Naum e Marieta Severo. O Naum agora desvendaria sem nenhum romantismo o mecanismo dos processos educativos e das relações infantis. Bom, eu já passei 15 anos como aluno, outros 15 como professor, é um assunto que eu conheço. No começo de julho de 1981,
O pequeno palco do Teatro do Bexiga, em São Paulo, foi tomado por 4 velhos bancos escolares, uma mesa, uma cadeira, um quadro negro e 8 atores. Cristina Pereira, Eliane Jardini, Isa Koppelman, J.C. Viola, Maria do Carmo Sodré, Paulo Betti, Roberto Arduin e Dionísio Jacobi se encarregavam de dar vida a 34 personagens ao todo. Na recriação daquela sala de aula, a plateia podia acompanhar a torturante rotina de 8 alunos desde o primeiro ano do primário até a formatura do ginásio. A Aurora foi um sucesso desde o primeiro dia. O público paulistano lotou o teatro ao longo de 11 meses. Eu, quando escrevi essa peça, eu achava que ela ia durar só aquela temporada. No Rio de Janeiro, foram quase 2 anos de temporada, desde que o espetáculo estreou em 19 de fevereiro de 1982, no Teatro de Arena, com elenco formado por Marieta Severo, Estela Freitas, Ana Luprestes, Cidinha Milan, Pedro Paulo Rangel, Carlos Gregório, Mário Borges e Roberto Arduin. E até hoje ela é muito representada por aí. A Aurora não para de ser representada, tem uma quantidade de montagens que eu nem fico sabendo. O espetáculo fez tanto sucesso que logo depois foi montado em outros países pelo mundo. Em 83, a peça foi encenada no Canadá pela Escola Nacional de Beck. Em 84, em Portugal, pelo Teatro Experimental de Cascais. Nos anos 2000, outras 2 belíssimas montagens foram realizadas no Rio de Janeiro. A montagem de 2004 e a montagem de uma versão musical em 2011. Na linda montagem de 2004, idealizada e produzida por Luísa e Norma Thierry, Luísa dividia a sala de aula com Guilherme Piva, Bel Kuttner, Anderson Miller, Bruno Padilha, Cadu Fávero, Carol Aguiar e Ana Cotrim. A peça estreou em março de 2004 na Sala Marília Pera, no Teatro do Leblon. Em 2011, é feita a versão musical da peça, Um Antigo Desejo de Naum. Produzido pela Lúdico Produções, davam vida e voz aos alunos, pais e professores da escola, Ana Veloso, Vera Novello, Telmo Fernandes, Zé Mauro Brant, André Dias, Helga Nemetic, Vitor Maia e Esther Elias. O espetáculo estreou em outubro de 2011 no Teatro do Sesc Ginástico. Leveza no primeiro ato, no segundo ato drama e tensão e um final irônico e pessimista. Focada em 3 períodos, pré-primário, primário e ginasial, a Aurora critica amorosamente a formação escolar e a educação brasileira. Um estado onde se exaltava o Brasil por obrigação. A história é ambientada muito provavelmente na década de 40, mas as situações ainda são muito atuais. A escola é uma espécie de microcosmos do Brasil que na época da estreia, no início dos anos 90, estava em plena abertura política. E a Escola de Aurora retrata um sistema social autoritário e falido. Não existe um protagonista na Aurora. A função protagônica não se revela em uma única personagem que atravessa toda a trama, como é no caso da solteirona de No Natal A Gente Vem Te Buscar. Os personagens de Aurora não são batizados com nomes próprios. Existe a gorda, o órfão, o puxa, o quieto, as gêmeas, a adiantada, o diretor. Todos são denominados de acordo com funções ou características. A Aurora da Minha Vida é o texto mais representativo da dramaturgia de Naum Alves de Souza. Nele está toda a beleza, a poesia, a crueldade e o humor de um escritor sensível e autêntico, e coloca Naum definitivamente na prateleira dos grandes clássicos da dramaturgia nacional. Em um lar de classe média baixa do interior, guiado pela fé protestante, um pai mata o rapaz que engravidou a sua filha, é preso e a garota se suicida. O personagem moço, protagonista, que é o filho mais novo e é o professor que escreve poemas às escondidas, sofre a perda da irmã, a ausência do pai e, torturado por uma homossexualidade incestuosa, deseja o irmão. De forte inclinação expressionista, à maneira de Nelson Rodrigues, o texto entrelaça planos narrativos do passado, presente, pesadelos e momentos de irrealidade.
pode ser considerado uma tragédia contemporânea, movida não por sentimentos nobres, mas por ambições mesquinhas. Nas duas versões da peça, os protagonistas, quando estão à beira de um abismo, pedem um sinal, um beijo, um abraço ou um aperto de mão. E a resposta é o silêncio. A versão masculina estreou em São Paulo em março de 84, no Teatro Maria della Costa, com J.C. Viola, Cristina Mutarelli, Hugo de la Santa, entre outros. Surgiu então a ideia de se fazer uma outra versão da peça, dessa vez com a protagonista sendo uma moça. A montagem carioca, com a versão feminina, estreou um ano depois no Teatro Vila Lobos, com o elenco formado por Marieta Severo, Ana Lúcia Torre, Ana Lu Prestes, Mário Borges, Pedro Paulo Rangel e Cidinha Milã. Dona Doida, 1987. Foi um dos maiores sucessos de Naum como diretor e a primeira vez que trabalhava com Fernanda Montenegro. Dona Doida era uma colagem da poesia e da prosa extraída de 6 livros de Adélia Prado, roteirizados por ela em parceria com o Naum. Foi o Naum, que é um autor importante, que é uma pessoa que tem uma grande visão de unidade teatral, porque além do que ele é cenógrafo também, figurinista, quer dizer, um homem que entende toda a linguagem de um palco. E essa unidade, esse caminho da Dona Doida foi o Naum que pontuou nessa trilha do Naum, porque você não sai, não é um recital. Você sai com uma trajetória de uma personagem que começa vamos dizer, um passar a sua vida em cena. Não é? E fala de sua família, fala de seus amores, de suas ambições, de suas frustrações e principalmente do seu grande sonho, que é a grande realização da vida, né? O espetáculo ficou anos em cartaz, viajando por todo o Brasil e fazendo sucesso também nos Estados Unidos, Itália e Portugal. O espetáculo rendeu a Fernanda Montenegro um dos seus prêmios Molière. E logo após o sucesso de Dona Doida, Naum dirige Cenas de Outono, de Yukio Mishima. O texto é composto de 2 peças curtas. Naum inventa o título para amarrar os 2 textos traduzidos por ele da versão francesa. No elenco, Marieta Severo, Silvia Buarque e Eduardo Lago. Ainda em 87, Naum escreve e dirige Nijinsky. Nijinsky pode ser considerado uma exceção na obra dramatúrgica de Naum, pois não se enquadra em nenhum dos 2 ciclos em que ela é dividida. A peça conta a história do bailarino e coreógrafo russo Vaslav Nijinsky. Embora baseada em fatos reais, não é uma biografia fiel, pois principalmente os diálogos foram inteiramente criados por Naum. Há nesta peça evidências de uma tentativa de ruptura por parte do dramaturgo. Naum tenta escapar do que chama de praga da trilogia, composta pelas peças No Natal, Aurora e Um Beijo, Um Abraço, Um Aperto de Mão. Com isso, Naum procura referências temáticas externas e distantes da esfera domésticas que até então haviam sido postas em cena por ele. Pela primeira vez, seus personagens recebiam nome e sobrenome, uma vez que foram retirados de uma história que realmente aconteceu. Naum cria o espetáculo especialmente para J.C. Viola. Eu escrevi o Nijinsky especialmente para o Viola, porque acho que o Nijinsky foi uma experiência que poucos atores poderiam fazer aquilo. Ele era um ator que falava e dançava. E houve uma exigência muito grande na parte de dança, né, que a Célia mais ou menos reconstituiu trechos das coreografias feitas pelo Nijinsky e fez outro tipo de criação também dentro. O ciclo urbano começa com o espetáculo Suburbano Coração, em 1988. O enredo conta a história da ingênua e romântica Lovemar, uma mulher humilde que mora no subúrbio e que quer a todo custo encontrar o grande amor de sua vida. A peça foi escrita sob encomenda para Fernanda Montenegro logo após o sucesso de Dona Doida. O título e a inspiração para a peça saíram de uma música composta por Chico Buarque, que foi convidado para fazer a trilha do espetáculo. A casa está bonita, a dona está demais. A última visita, quanto tempo faz?
balançam os cabides, lustros se acenderão, o amor vai pôr os pés no conjugado coração, se enroscam persianas, louças se partirão, o amor está tocando suburbano coração. O espetáculo, que foi um grande sucesso no Rio de Janeiro, quando estava prestes a estrear em São Paulo, teve a sua carreira enterrada pelo famigerado Plano Collor. Um Ato de Natal. Escrita e encenada em 93, também faz parte do ciclo urbano de Naum. A história se passava nos dias de hoje, na Avenida Paulista. O trocadilho do título já avisava que vinha aí uma transposição debochada dos tradicionais autos de Natal. Ao satirizar os abismos econômicos e culturais entre os personagens, o Naum revela um posicionamento político explícito, que até então era inédito no seu teatro. Um Ato de Natal foi uma peça escrita para o Teatro Popular do SESI de São Paulo para ser encenada no mês de dezembro de 93. Teve uma carreira de 2 meses, com um ótimo elenco, agradou o público, mas desagradou justamente aqueles que fizeram a encomenda. Também pertencentes ao ciclo urbano, Naum escreve e dirige Strippers e o Pivô. Naum monta a peça com um grupo de ex-alunos, fundando a companhia chamada Os Comediantes de Aurora. Strippers conta a história de artistas ultradecadentes que se rebelam contra a venda do seu teatro para uma poderosa igreja evangélica comandada por um bispo desonesto e que já havia transformado a maioria dos cinemas da região em templos. Naum escreve sobre os teatros de revista, sobre o submundo de São Paulo. É um dos textos mais experimentais de Naum. Em 2002, Naum realizaria um antigo sonho: dirigir a montagem do clássico de uma das suas maiores influências na dramaturgia, Longa Jornada de um Dia Noite Adentro, de Eugênio O'Neill. Naum brincava dizendo que depois dessa direção já podia morrer e que diante de textos assim, os dele não interessavam. O espetáculo estreou no CCBB do Rio de Janeiro e no elenco, dando vida àquela família em ruínas, a grande Cleide Ácones e Sérgio Brito, acompanhados de Marco Antônio Pâmio, Genésio de Barros e Flávia Guedes. Aquele Ano das Marmitas, 2004. Esse espetáculo marca a volta da dramaturgia do Naum ao ciclo memorialista. O Naum escreve esse texto em 2004, a princípio sob encomenda. O Sérgio Brito pediu para o Naum escrever um musical. Só que o Naum, quando senta para escrever o espetáculo, acaba não saindo um espetáculo musical e sai um dos seus espetáculos mais autobiográficos. O enredo conta a história de Renan e de sua família. Renan tenta reconstruir os acontecimentos, buscando encontrar uma resposta para a tragédia que se abateria sobre eles. A primeira parte da peça mostra o cotidiano do grupo, as disputas entre os irmãos, as ciumeiras, os segredos. A segunda parte nos apresenta a consequência da introdução de um intruso na família, que se chama Heitor. Ele manipula o pai e leva o pai à falência. A peça trata de acontecimentos que nunca foram contados com a devida clareza. É a terceira peça do Naum sobre família. Nessa peça, com Aquele Ano das Marmitas, o Naum escreve e foge da maldição da trilogia, que o acompanhava desde que ele havia escrito A Aurora da Minha Vida, Um Beijo, um Abraço, um Aperto de Mão, e no Natal A Gente Vem Te Buscar. No entanto, essa peça representa mais do que a volta do Naum a uma das principais proposições temáticas. Por ser um texto tardio, possivelmente permitiu ao Naum retornar às questões das memórias, das lembranças, de uma maneira muito mais livre e corajosa, deixando transpirar elementos que são absolutamente autobiográficos. Nesse sentido, é bastante significativa a rubrica que abre o prólogo, onde os fantasmas do passado literalmente ameaçam sair do armário. Outro grande clássico dirigido por Naum, dessa vez com um elenco de 10 atores, encabeçados por Beatriz Segal e Sérgio Brito. O texto de Lilian Hellman estreou no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e ainda tinha no elenco Rogério Frois, Ednei Giovenazzi, Joana Fon, Léa Garcia, entre outros.
Ainda em 2004, Naum dirige e faz os cenários e figurinos de Sopa de Letra, composto por aproximadamente 70 letras de canções da MPB. Letras de Chico, Caetano, Cartola e o Rapa, entre outros, ganhavam vida na interpretação primorosa de Pedro Paulo Rangel, acompanhado por 3 músicos. O espetáculo foi um enorme sucesso de público e crítica e garantiu a Pepe o Prêmio Shell de melhor ator daquele ano. Em 2006 é lançado pela editora portuguesa Cena Lusófona As Obras Completas de Naum Alves de Souza. A bonita edição, com capa dura e folha de bíblia, traz a publicação de quase todos os textos de Naum para o teatro. Ficaram de fora Maratona, Dona Doida, O Pivô e Os Meninos. Em 2009 é lançado pela coleção Aplauso da editora Imprensa Oficial uma espécie de biografia em forma de entrevista feita pelo amigo, crítico e jornalista Alberto Guzik. Com base em um conto de sua autoria, Naum escreve e dirige seu último espetáculo, Operação Trem-Bala. A peça trata da agonia de um velho político prepotente e senil e sua família. A peça faz críticas ao poder e ao modo como a sociedade trata os idosos. No elenco, Marco Antônio Pâmio, Fábio Esposito, Mila Ribeiro e Ana Andreata. Precisamos discutir a relação. Filipa! Me espera, Filipa! Era um patriarca envelhecendo, senil, e a família querendo chutar ele pro asilo. Como ele era um cara delirante, que achava que tinha feito o trem-bala, eles aproveitaram a ideia. Já que ele gosta tanto do trem-bala, vamos mandar ele pro asilo no trem-bala. Eu falo que essa peça é baseada naquele ditado que diz: é bom tratar bem os filhos, porque eles é que vão decidir o asilo onde os pais vão mofar. Com Operação Trem-Bala, Naum volta mais uma vez ao tema da família, porém contextualizada em um grande centro urbano, o que de certa forma funde as temáticas do ciclo memorialista e urbano em seu último texto. O Naum escreve ao todo quase 40 espetáculos. Infelizmente, nem todos foram publicados. O Naum trabalhou sem parar, produziu, criou incessantemente até os seus 73 anos. O Naum faleceu no dia 9 de abril de 2016 em São Paulo, em decorrência da miastenia, que era uma doença crônica que ele tratava desde 2014. O Naum levou para o palco seres pequenos e aparentemente sem importância. Não eram figuras que necessariamente destacavam pelas suas obsessões e taras, e muito menos por terem cumprido qualquer tipo de saga histórica. Não eram marginais, não eram intelectuais. As gentes que povoam o imaginário e os espetáculos do Naum são pessoas normais, desprovidas de qualquer traço heróico, são pessoas que são como nós, que são como todo mundo, e que, revelando as suas fraquezas, as suas mesquinharias, as suas fragilidades, através do olhar e das criações do Naum, nos atingem com uma força e com uma beleza que é arrebatador. A imortalidade do artista talvez possa ser dimensionada pela sua permanência. No caso do Naum, ele está nas nossas estantes de livros, está pendurado nas nossas paredes, está montado nos nossos palcos, está registrado nos fotogramas, mas principalmente está na nossa memória e nos nossos corações. Muito obrigado, Naum Alves de Souza. Aos que estão começando, é preciso insistir. É isso que eu tenho a dizer ao artista que está começando, que insista. Eu acredito mesmo naquilo que eu falei sobre o sagrado direito de se expressar. Toda pessoa tem o sagrado direito de se expressar. Se vai se expressar bem ou mal, aí já são outros 500. Tanto é que tem aí pessoas de quem a gente não gosta, mas que tem como nós todo o direito de fazer isso, de se expressar e dizer o que pensam. É um mundo difícil, confuso, um mundo onde a gente vê às vezes as nulidades triunfar
como dizia Rui Barbosa. Muitas vezes, o sujeito se vê em embates mesquinhos, invejas, disputas. Tem aquele dia em que você diz que vai abandonar tudo. Mas essa promessa logo é esquecida. Um crítico escreveu assim quando eu estreiei A Aurora da Minha Vida. Você ignora todas as regras da dramaturgia. Aconselho aos jovens dramaturgos que escrevam, leiam e escutem suas peças, façam anotações. A leitura permite que a gente perceba como ela pode melhorar. Não dá para evitar ataques, insinuações maldosas. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu não sei quem escreveu a letra dessa música. Grande conselho. Quando eu era jovem, eu imaginava que não fosse chegar ao ano 2000. O Brasil é rico em coisas inesquecíveis. Vou fazer uma grande festa, brasileiro, um grande show. Eu vou juntar um bando de maluco. Eu não quero nem ter lucro, quero só me divertir. E começou pelo maluco maior, grande sujeito, mas sem juízo algum. Ergueu o circo picadeiro, pôs a lona e pra pôr ordem nessa zona chamou o mestre Naum. E foi juntando um a um seu contingente, que tinha gente de tudo quanto é tipo. Tinha feio, alto, baixo, gordo, magro e bonito, jovem, velho, engraçado, louco, sério e esquisito. Eu rio dos meus personagens, sofro com eles e adoro escrever. O brasileiro tem que aprender a se virar de todos os modos, tem que ser ator, cenógrafo, diretor, senão não dá para fazer nada. Eu sempre falo que minha formação é a formação de um xereta, de alguém que gostava tanto e, sei lá, acho que eu tinha dons e qualidade. Não acredito na dureza, não. Eu acho que a dureza é negativa, é um estímulo péssimo, você fica traumatizado. Eu ainda faço carinho, se eu puder continuar assim. Pintar, vestir, virar uma aguardente para a próxima função. Rezar, os pingos surgir repentinamente na frente do telão. Mais um dia, mais uma cidade pra se apaixonar. Querer casar, pedir a mão de um amante antes do dia clarear. Apagar as pistas de que um dia ali já foi feliz. Criar raiz e se arrancar. Hora de ir embora quando o corpo quer ficar. Toda alma de artista quer partir. A arte de deixar algum lugar. Quando não se tem pra onde ir. Chegar, sorrir, pedir mais tarde quando desce pra estação. Parar, ouvir, sentir que bate o coração. Mais um dia, mais uma cidade para enlouquecer. O bem querer, o turbilhão. Quantas bocas a cidade vai abrir. Uma alma de artista se entregar. Palmas pro artista confundir. Pernas pro artista tropeçar.
O ar, os dias correndo se transformam nos pobres céus. Chorar, ganhando que como o mais pobre dos pobres dos pobres dos plebeus. E deixando a pele em cada palmo e não olhar pra trás. Ninguém jamais dizer adeus. E aí agradecemos todos. E é isso. Agora é a gente continuar cultivando essas lembranças todas, as memórias todas maravilhosas que nós temos deles. E que venham outras turmas de Aurora nas nossas vidas.